noite, queridos. Que bom que você está aqui. Meu filho falou que eu estou parecendo uma índia americana. Então eu ia botar uma pena, mas aí quando eu cheguei aqui, disseram que eu estou parecendo uma indiana. Aí eu não sabia se botar uma pedrinha aqui. E aí eu prefiro não botar nada, botar só o cabelo para trás. Estou muito feliz de ministrar a palavra de Deus nessa noite. Eu acredito que será uma palavra breve, porém, meu desejo é que nós saiamos daqui falando: eu estive com o Senhor. Amém? Eu estive com o Senhor Jesus. Para isso, eu queria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 3. Atos 3. Vamos ler um pedaço de 2 capítulos, do 3, e vamos ler um pedaço do capítulo 4. A Mili não pôde estar aqui nessa noite, por um compromisso que surgiu. Então eu peço que as mães peguem seus filhos e não deixem eles conversarem na hora da palavra. Queria que vocês ficassem com suas crianças perto de você, para não distrair. Ok? Alguém fique com os filhos da Cristiane, que está trabalhando, está traduzindo. Ok? Não conversem, eu sei que é difícil que elas fiquem desenhando. Amém. Capítulo 3 do livro de Atos, de 1 ao 15. Na verdade, do 1 ao 19. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele lhes olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecia. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaste pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vamos para o 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, o aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pode repetir a última frase? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você pode ficar de pé e falar junto comigo essa frase? Para a gente orar junto? Fique de pé e fala junto comigo. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra tão poderosa, Senhor. Que coisa linda aconteceu, Pai, através da vida de Pedro e de João. Obrigada, Senhor, pelo Teu milagre na vida daquele coxo, Senhor. E eu sei que Tu és o mesmo hoje e será eternamente. A este Deus que cremos, Senhor, te pedimos, se faz presente aqui, Senhor, para que nós também possamos sair daqui dizendo: nós estivemos com Jesus, e que as pessoas reconheçam isso. Pai, que a Tua palavra seja, Senhor, tremendamente passada nessa noite, de uma forma que o Teu povo receba de coração aberto, com uma mente inteligente para entender, Senhor. Eu te peço sabedoria, coragem e ousadia para passar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Entenderam o texto? Que coisa linda, né? Mais abaixo você vai perceber que esse homem que foi curado, que passou a andar, era de nascença a enfermidade dele. Ele nunca havia andado antes. E no texto mais abaixo, você vai ficar também sabendo que ele tinha mais de 40 anos. Então imagine você passar uma vida inteira sendo carregado todo dia para um lugar para mendigar. Mas de repente passam dois homens que tinham o hábito de orar. Pedro e João, eles sempre iam nesse mesmo horário para orarem juntos. Eu quero começar falando essa palavra, queridos. Que bom seria se cada um de nós tivéssemos um parceiro de oração, não é mesmo? Você pudesse falar: eu oro sempre que eu estou precisando, sempre que eu quero buscar a Deus, eu sei que eu tenho um irmão tal, ou a irmã tal, para orar comigo. Isso é bíblico, queridos. Nós devemos ter esse hábito. Muitas pessoas telefonam umas para as outras, para contar histórias, para fofocar, ou mesmo para falar de bênçãos. Mas são poucas as pessoas que ligam umas para as outras para orar. São poucas as pessoas que se encontram para orar. E eu queria já dizer para você que era bom você escolher um amigo de oração. Alguém que pudesse estar orando com você. Pois bem, Pedro e João, ao serem apelados por aquele homem que desse a ele algum dinheiro, ele diz: olha, nós não temos ouro nem prata. O que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. O que eles tinham? Eles tinham a fé no nome de Jesus. Eles tinham a certeza que esse nome podia curar os enfermos. Eles tinham uma palavra que Jesus liberou para a vida deles, que em meu nome vocês vão curar os enfermos. Então eles deram aquilo que eles tinham recebido de Jesus e aquilo que eles acreditavam. Mas, como a gente viu no capítulo 4, a autoridade daquele lugar, os que mandavam naquele tempo, eles simplesmente ficaram ressentidos, ficaram chateados,
ficaram muito invocados, porque aqueles dois voltavam a falar novamente de Jesus, a quem eles haviam crucificado. E aí, mesmo tendo acontecido o fato que nós vimos que Pedro já tinha falado de Jesus e multidão já tinha sido salva, e agora já tinha subido o número para 5.000. Por quê? Porque imagine você, 40 anos sem andar, e de repente Jesus te cura, você ia ficar pulando o tempo todo, sim ou não? Nós fomos numa igreja americana e eu achei interessante, porque tinha um homem que ele rodava a igreja inteira assim na hora da música. E ele corria assim o tempo todo. E aí meu marido sussurrou nos meus ouvidos: amor, ele faz isso porque Deus curou ele, ele estava numa cadeira de roda. Aí eu entendi. Eu achei assim, será que ele gosta de louvar assim, circulando, igual um louco dentro da igreja? Mas na verdade ele estava louvando porque Jesus curou ele, tirou ele de uma cadeira de rodas. Então imagine, e ele não ficou muito tempo na cadeira de rodas, mas imagine essa situação, 40 anos você mendigando, você sem poder andar, e de repente sua perna se firma e você é curado pelo nome de Jesus. Então esse homem começou a ir aonde João e Pedro estavam e ficava lá, né? Só aleluia, glorificando, enquanto Pedro e João pregavam a palavra de Deus. Multidão começou a chegar, gente, mais gente, porque 40 anos não andando, que você acaba se tornando conhecido, sim ou não? E aí, aquela multidão, ao ouvir falar que foi Jesus, o poder do nome dele que curou, começou a se interessar em ouvir mais ainda de Jesus. E Pedro começou a pregar. E diz a palavra que subiu para 5.000 o número das pessoas. Então, por que aqueles líderes religiosos perguntam: em que nome vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês fizeram isso? Claro que eles sabiam. Claro que eles sabiam que era no nome de Jesus, porque esses 5.000 estavam falando só disso. Porque esse homem aleijado estava sendo o centro das atenções naquele momento. Mas eles estavam ressentidos e eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Na verdade, queridos, eles estavam de propósito cegos ao que Jesus estava fazendo. Muitas pessoas, inclusive dentro das nossas famílias, observam a nossa vida mudando. Tenho certeza que a família da Regiane tem visto a vida dela mudar, a vida do Oriel mudar e a vida da nossa Amandinha mudar. Eu tenho percebido o olhar da Amanda. Até a pele dela está mais bonita. Tudo fica mais bonito, porque quando a gente conhece Jesus, a gente muda. A gente muda porque o nosso semblante não é mais triste. O peso do pecado sai de nós. Mas essas pessoas preferem fingir que não estão vendo que Jesus está mudando aquela pessoa. E assim eram esses sacerdotes. Eles preferiam negar, apesar de saber que era o poder de Jesus em ação que fez aquele homem se levantar. Mas diz a palavra de Deus também, queridos, que eles se admiraram de ver como aqueles homens iletrados conseguiam falar de uma forma tão ousada, tão intrépida, tão segura do nome de Jesus. E aí, no final do texto que nós lemos, eles reconheceram que aqueles homens estiveram com Jesus. Foi algo visível aos olhos deles que fizeram eles acreditarem que aqueles dois estiveram realmente com Cristo. E aí eu fiquei pensando essa tarde, o que nós poderíamos trazer para essa noite, para mim e para a sua vida, que pudesse fazer com que as pessoas vissem que nós temos estado com Jesus. Quais são as marcas de alguém que realmente está com Jesus? Porque hoje em dia, o que eu mais vejo, conversando com pessoas, é: pastor, eu me decepcionei muito com o líder, eu me decepcionei muito com o cristão tal, eu me decepcionei muito com a pessoa tal que se dizia evangélica.
Então existe por aí muita gente que, ao invés de falarem, reafirmarem, essa pessoa tem vivido com Cristo. O que está acontecendo, queridos, é que muita gente tem falado, essa pessoa que se diz cristã, de Cristo, nada tem de Jesus. Isso é triste. Mas Deus está formando dentro do projeto Vida Nova, nesta cidade, um grupo de pessoas que realmente querem ter as marcas de Cristo. Realmente querem, espero que sim, sim ou não? É verdade, querido? Então diga amém. Eu tenho certeza que Deus está formando aqui neste lugar, começar na minha vida, começar na vida do pastor Fernando, homens e mulheres que querem ter as marcas de alguém que veio à igreja e tem estado com Cristo. Que está na sua casa, mas tem estado com Cristo. Que aonde está com o Senhor. Amém? Então é um sinal visível que aqueles homens tiveram ao perceber alguma coisa na vida de João e Pedro, ou Pedro e João, que eles puderam reafirmar, ou afirmar, confirmando que aqueles dois estiveram com Jesus. A primeira coisa, queridos, é que quem está realmente com o Senhor nunca se satisfaz. Você já se encontrou com alguém que você foi tão amargo o encontro, a pessoa é tão seca, tão ruim de estar perto, tão negativa, como diz algumas pessoas, passa uma energia tão mal, que você nunca mais gostaria de ver aquela pessoa novamente? Pois bem, quem está com Jesus é diferente. Um bom sinal de que você esteve com Jesus é que você quer mais. Tem gente que pensa que nós estamos sofrendo uma lavagem cerebral, porque agora você só quer saber de igreja, porque você vai para a igreja todo final de semana, até as quartas-feiras você está indo para a igreja, você está indo para a igreja até as sextas-feiras para orar. Mas, queridos, esse é o sinal de quem realmente esteve com Jesus. Não se satisfaz. Quem realmente está vivendo isso? Você quer mais, você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você tem prazer de fechar sua porta e estar com Ele, você tem prazer de buscá-lo, você tem prazer de ouvir uma mensagem porque está falando dEle, você tem prazer de ler a palavra porque é Ele falando. Então, quanto mais nós estamos com Cristo, mais nós vamos querer estar com Ele. Esse é uma marca de quem realmente está com Jesus. Mas existem pessoas que só querem Jesus o suficiente para não irem para o inferno. Eu só preciso de Jesus de algumas coisas, como, por exemplo, o perdão dos meus pecados. Como eu sei que eu aceitei Jesus, então já fui perdoado dos meus pecados. Eu só preciso de Jesus para ficar livre do juízo. Então, Jesus, meu nome está escrito no teu livro. Tá bom, porque aí eu não vou para o inferno, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E muitas pessoas, queridos, não querem ir mais fundo com Jesus. Querem ficar somente por aí, no perdão e na certeza de ter seu nome escrito no livro da vida. Por que essas pessoas são assim? Essas pessoas só vão dar para Jesus o mínimo. Uma vez por semana vão estar na casa de Deus. Alguns vêm, mas não conseguem dar coceira. Tem que ir toda hora para a rua, tem que ir toda hora para a cantina, tem que ir toda hora para o banheiro. Aqui não, queridos, mas eu já participei de igrejas em que as pessoas tinham coceira. Elas não conseguiam ficar no templo. Elas iam para um lugar e ficavam de papinho um com o outro. Era realmente uma sociabilização estar na igreja. Mas essas pessoas que não querem ir mais fundo com o Senhor, elas acham que frequentar a igreja uma vez por semana, fazer uma oração resmungada, obrigado pelo seu alimento, em nome de Jesus, amém. Aí senta todos à mesa, aí sempre é a esposa que ora, ou sempre é o marido que ora. Vamos dizer que é aquele que estiver mais posicionado ou menos frio. E aí a criancinha fala: papai, hoje é tua vez de orar. Aí a esposa olha tipo assim: poxa, faz alguma coisa hoje, né? Aí o marido ora assim: Jesus, amém.
Aquela oração resmungada, difícil de sair. Tão duro de dizer algumas palavras que sejam realmente aquilo que está no coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então são pessoas que abrem a Bíblia quando precisa assim. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar. O que é? O que está dizendo com caminho, com o que eu preciso? E começa a ficar com um nó na cabeça, porque não tem intimidade com Deus. A Bíblia também é só para uma olhadela rápida para saber alguma coisa. Essas pessoas, queridos, não vão conhecer o Senhor a fundo. E para aqueles que querem conhecer o Senhor a fundo, Ele se revela. E aqueles que têm a revelação de Jesus, mais dele vão querer. Mais dele vão buscar. Porque são insatisfeitos. Quanto mais pensam que... Quanto mais sabem, menos acreditam que sabem. Então mais vão querer saber. Mais vão querer buscar. Mas por que alguns não são assim? Porque não vão fundo com Deus? Porque sabem que se forem fundos com Deus, o Espírito Santo vai começar a fazer algumas exigências. Não é assim? Aqueles que já começaram a ir mais fundo com Deus, Deus começou a falar, olha, essa forma de falar não me agrada. E a gente começa uma luta em busca de uma força do Espírito Santo para mudar nosso linguajar. Quanto mais fundo com Deus a gente for, mais Ele vai mostrar áreas da nossa vida que estão longe de estarem alinhadas com a palavra. Olha, esse procedimento não convém ao Filho de Deus. Essas atitudes não convêm ao homem que tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas tem pessoas, queridos, que não querem a confrontação do Espírito Santo. Por isso preferem ficar em cima do muro. Por isso não querem fundos com o Senhor. Porque sabem que ir mais fundo com Deus vai significar algumas exigências que o Espírito Santo vai nos fazer. Mas eu posso te dizer com toda segurança, as pessoas mais felizes da terra são os santos. São os homens e mulheres de Deus santificados pelo Senhor Jesus, porque elas são livres, nada as prende. Não há culpa, não há vergonha, não há condenação, não há medo, não há insegurança, porque já sabe que os seus pecados foram perdoados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a certeza de que Jesus voltando, nós estamos prontos para subir com Ele. E eu queria que botassem na tela Efésios 4, 11 a 15. Efésios 4, 11 a 15 diz assim: E Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Queridos, é preciso ir mais fundo com Deus. Porque Deus quer levantar apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, para a edificação do corpo. Por quê? Para que nós não sejamos como meninos, levados a todo vento de doutrina. Cada dia mais, queridos, enganadores se infiltrarão, falando a doutrina
doutrinas do homem e até as doutrinas do diabo, querendo enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso nós precisamos buscar a palavra de Deus, querer saber ao ponto de poder ensinar outros, para que eles não sejam enganados com os ventos que vão começar a soprar, trazendo engano dentro da casa de Deus. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós sejamos levados junto com esses enganadores. Deus quer que você conheça a palavra, querido, que você defenda a palavra e que você viva a palavra. Vamos ler também o versículo de Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14. Bem, eu li no texto anterior de Efésios que o desejo de Deus é que eu e você cheguemos à estatura de varões perfeitos. Ou seja, que eu e você cresçamos em direção à maturidade. O desejo de Deus é que eu me amadureça espiritualmente. É que você que está ouvindo essa palavra, amadureça espiritualmente. Mas com o evangelho, queridos, mamão com açúcar, que só fala de perdão e de graça de Deus, você não vai crescer. Você do lado de cá também não vai crescer somente ouvindo falar de perdão e de graça. Nós precisamos crescer na maturidade, queridos, aceitando ser confrontados, aceitando ser desafiados, como foi pregado domingo, aceitando a correção, reconhecendo que temos áreas na nossa vida que precisamos de socorro. É mais do que, eu preciso ser tratado nessa área. A Bíblia fala que aquele que mintas, não mintais mais. Não adianta você tomar a decisão que nunca mais vai mentir. Se isso está dentro da sua natureza caída, a única forma de você ficar livre da mentira, queridos, é você se apegar à verdade. Porque a verdade liberta e a verdade é Cristo. Se você está preso à impureza, e a Bíblia fala fugir da impureza, nós precisamos fugir da impureza, queridos. Não colocar diante dos nossos olhos nada impuro. Mas não é tomando uma decisão que a gente vai conseguir. É pedindo socorro, se essa for a nossa fraqueza. É pedindo, reconhecendo diante de Deus a nossa fraqueza. É confessando os nossos pecados uns aos outros. Não adianta, queridos, às vezes você confessa só para Deus. Sim, confessando só para Deus, você vai conseguir perdão. Mas quando você confessa para o outro, para o seu líder, o seu pastor de preferência, ou as mulheres da sua pastora, você vai receber cura. Porque em Tiago diz que nós devemos confessar uns aos outros para que fôssemos curados. Tem muita gente que fala, eu não entendo, pastora, porque eu pedi perdão, e daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Mas porque nunca teve coragem de se humilhar diante de um outro ser e falar, eu ainda sou assim. Eu ainda pratico tais coisas, eu ainda sou dominado por tais vícios. E assim que nós vamos alcançar a maturidade, vamos alcançar a libertação, amém? Porque isso é corpo, isso é viver a igreja. E no texto de Hebreus 5, 12 a 14 diz assim, porque devendo já ser mestre, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos, ou seja, dos fundamentos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido, a carne, o mocotó, a feijoada, é para quem? Os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Trocando em miúdos, queridos, o que essa palavra está dizendo é o seguinte: queridos, você já está um tempão na casa de Deus. Você vem para a igreja há mais de 5, 10, 15, 20 anos e você não mudou em nada. Você continua igualzinho quando começou. Estagnou. Não buscou crescimento. Precisa ainda que alguém te venha ensinar os rudimentos, o beabazinho. Oh, Jesus morreu pelos seus pecados. Ah, você está sentindo culpado? Ora a Deus, confessa o seu pecado. As mesmas coisas sempre. Porque não quer crescer. Não quer ser desafiado a buscar a maturidade. Não quer deixar os velhos hábitos, os pecados ocultos. Não querem ser transparentes para o Senhor. Não querem ler a palavra de Deus e se abrir para que ela trate nas áreas que nós precisamos. E os anos vão passando e as pessoas são iguais. A mesma cara, os mesmos linguajares, as mesmas formas de pensar, as mesmas atitudes, a mesma conduta. Porque o caráter de Cristo não entrou nelas, não foi desenvolvido nelas. E Deus deixou esse texto para nós, para dizer: não é assim. Tem que crescer. Fala para o seu irmão do lado: tem que crescer. Rebequinha, tem que crescer. E você vai crescer, vai ser uma grande mulher de Deus. Em nome de Jesus. Tem que crescer, queridos. Não podemos. Hã? Tu vai traduzir? Já está na hora de eu terminar? Okay. Pensei que eu já tivesse passado da hora. Isso faz... Tem que crescer, meus amados. Nós vamos crescer, amém? Nós vamos ser uma igreja que vai crescer em números. Essas cadeiras vão se encher. Mas nós vamos crescer em maturidade. Vamos ser homens e mulheres que conhecem ao Senhor. Vamos ver os novos convertidos chegarem, arrebentados pelo pecado. E vamos, depois de 2 anos, vê-los falar intrepidamente a respeito de Cristo. Por causa da nossa inspiração na vida deles. Quantos concordam e dizem amém, assim seja? Queridos, esses homens estiveram ali, diante das autoridades de Israel, intrepidamente, falando a respeito de Jesus, porque eles tinham realmente estado com Jesus. Eles gastaram tempo com Jesus. Eles estavam indo no templo para gastar ainda mais tempo com Jesus. E uma outra marca, queridos, de uma pessoa que realmente tem estado com o Senhor, é porque essa pessoa tem autoridade e ousadia. Quanto mais tempo você ficar com o Senhor, queridos, mais santidade você terá, mais pureza você terá. E quando nós temos santidade e pureza, Deus derrama sobre nós a autoridade. Deus começa a dar aquilo que Ele tem, que é a soberania, a autoridade sobre os demônios, sobre situações. E diz um texto lá em Provérbios 28:1, diz assim: foge os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo, o santo, é intrépido como um leão. Deus quer te fazer intrépido como um leão. O que significa a palavra intrepidez nesse texto? Significa segurança. E Deus me fez lembrar de uma situação que eu vivia lá em Chicago. Uma vez eu sofri um acidente, me envolvi num acidente de carro. E eu sei que eu fui inocente. Eu sei que eu não tive culpa naquele acidente. Mas quando a polícia chegou, o namorado da pessoa que bateu no meu carro, que não estava presente, tomou toda a situação e com o inglês de um nativo, começou a falar com o policial. E eu tenho certeza que eu sofri ali, por ser latina, uma discriminação.
por não ter um inglês tão perfeito, eu sofri uma discriminação. E eu recorri, não aceitei pagar a multa, apesar de vários conselhos. Paga a multa, fica logo livre disso. Eu falei, eu sei que eu sou inocente, eu vou buscar o Senhor. Comecei a orar por 2 noites, eu acordei de madrugada e falei, Deus, pago essa multa e me considero como se tivesse me envolvido nesse acidente. Ou eu vou à luta, Senhor, e tu vai estar comigo. Vai estar comigo. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração, não pague, vá à corte e lute pelos seus direitos. E eu fui para a corte. Quando eu cheguei na corte, é interessante, eu estou pegando esse texto para ilustrar o que esses homens viveram. Quando eu vi aquele juiz e toda a reverência que foi dado à entrada dele, todos se colocaram de pé e ele entrou. Havia um silêncio total quando ele pronunciava, quando ele ameaçava falar. E eu fiquei pensando, trazendo para a situação de Pedro e João. Eles foram presos por causa da algazarra que se tomou, que se formou. E nesse momento eles tiveram que ir a juízo, vendo os maiorais, os sacerdotes, com todas aquelas pompas, muito mais do que o juiz que eu estive diante da corte. E por falar nisso, queridos, eu fui absolvida sem nenhum ponto na minha carteira. Não, é como se eu nunca tivesse me envolvido naquele acidente. Porque o Senhor é justo e bom. Então, olha que interessante, eles 2 estavam ali. Eles sabiam que o linguajar deles era pouco, tanto é que foi dito que eles eram iletrados. Talvez eles não sabiam fazer bem a concordância dos verbos com os pronomes. Eu não sei que tipo de dificuldade eles tinham como uma pessoa iletrada. Mas eu sei que quando aqueles homens chegaram, todos cheios de pompa, com aquelas roupas de sacerdotes, de sumo sacerdotes, de maioral da lei, talvez eles teriam ficado bem nervosos. Você teria, não teria? Por mais segura que eu estivesse que Deus me mandou ir à corte, eu fiquei nervosa quando vi o policial que estava lá me olhar com uma cara de... Você... Eu fiquei nervosa porque sabia que ele era uma autoridade. Eu fiquei nervosa quando vi o juiz ali na minha frente, porque também é uma autoridade. Mas Pedro e João entraram intrépidos. Essa é uma marca de quem realmente tem estado com Jesus. A intrepidez. A segurança de falar daquilo que tem vivido, daquilo que tem experimentado, daquilo que tem visto com seus olhos. E eles corajosamente falaram ao serem perguntados: por qual poder, em nome de quem vocês fizeram isto? Em outras palavras, esses homens estavam falando assim: olha só, queridos, a lei sou eu, quem dita as regras sou eu, quem diz o que o povo tem que fazer sou eu. Como é que você anda fazendo milagres em nome de outra pessoa, se a autoridade sou eu? Porque foi por isso que eles ficaram ressentidos. E aí Pedro e João, ousadamente, ele fala: eu vou lhes dizer. E aí ele começa a falar que foi no nome de Jesus. Eles começam a falar que esse nome é tão poderoso que todo joelho vai se dobrar e um dia vai confessar que Ele é o Senhor. Esse nome é tão poderoso que importa que todos os homens sejam salvos. Não há outro nome ao qual nós poderemos ser salvos. Eles falaram tudo que o nome de Jesus, e por causa do nome de Jesus foi que eles curaram. E o mais lindo, queridos, é que eles não ficaram ali se achando superiores, melhores do que aquelas autoridades. Eles falaram para que eles também se arrependessem. Assim como o povo se arrependeu quando eles começaram a falar do que tinha acontecido com aquele coxo.
E mais vidas aceitaram Jesus ao ponto de ser acrescentado 5.000 almas. E eles desejavam a mesma coisa, queridos. Eles falaram com a consciência limpa. Essa é uma marca de quem tem estado com Jesus. Uma consciência limpa para falar. Porque quantas pessoas não têm moral? Vai falar de Jesus e tem alguém para acusar. Mas quem é você? Está falando de Jesus para mim, mas só vive com a cara cheia de bebida, cheia de álcool. Quem é você para falar de Jesus se você ainda está preso a isso? Quem é você para me chamar a atenção se você não tem um bom testemunho? Mas quem está com Jesus, quem tem estado com Jesus, tem uma consciência limpa e pode falar para qualquer pessoa do que o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem feito muitas coisas para essas vidas. Tem feito para você, meu querido? Então eles estiveram seguros falando da verdade, sem medo. Porque eles, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E aquilo impressionou. E para terminar, queridos, uma outra evidência de quem tem estado com Jesus é que há uma evidência notável na vida dessa pessoa. Eles viram que aqueles homens estavam realmente falando de algo, porque diz a palavra de Deus que o coxo saiu junto com eles. O coxo era a evidência de que Jesus estava com eles, de que Jesus ainda operava milagres, de que Jesus ainda atende oração, de que Jesus falou que colocaríamos a mão nos enfermos e eles ficariam curados. O coxo, queridos, era a evidência. Eu queria ler para vocês em Atos 4:14, diz assim: vendo com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, ou em contrário. Quem pode dizer alguma coisa que você não tem estado com o Senhor, se você realmente está mudando, queridos? Se você que era uma pessoa tão chata, com a boca tão suja, e hoje não fala mais palavras torpes. Como você que era tão Maria vai com as outras, uma cara na igreja e outra na rua, cheio de máscaras, e hoje você é uma pessoa autêntica. Não tem como, queridos, é uma evidência. E eles vão ter que fazer como esses homens. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário. A sua vida é assim, queridos. A sua vida é assim. Nada podem dizer em contrário, porque você realmente tem estado com o Senhor. É isso que acontece, queridos, com quem gasta tempo com Deus. Vai haver evidências. Se preparem para as evidências, amém? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais evidências as pessoas verão que você tem estado com o Senhor. Milagres vão começar a acontecer em seu favor. Milagres vão acontecer a partir e através de você. Você crê nisso? Vocês parecem tão murchinhos hoje. Vocês creem realmente? Amém. Então fala amém, Senhor. Faz isso comigo, Pai. O bom, queridos, é que quando a gente está com Jesus, Jesus está onde a gente for. Se você for em qualquer lugar, queridos, se você for no mais profundo do abismo, ali Ele vai estar com você. Quem gasta tempo com o Senhor vai ter o Senhor ao lado, intimamente. E para terminar, queridos, esses homens estavam preparados para a crise. Quem está com Jesus está preparado para qualquer crise. Na crise e na pior crise que você puder passar, as pessoas vão reconhecer que é isso que essa pessoa tem. Que firmeza, que coragem, que paciência, que paz. Em meio a tantos problemas, o que essa pessoa tem? Essa pessoa é realmente de Jesus. Essa pessoa é realmente um cristão. Eu estava vendo uma notícia quando eu estava lá no Brasil. E uma mãe tinha perdido o seu filho, porque um jovem havia matado o seu filho jovem também. E ela esteve diante
daquele jovem que matou seu filho com um tiro. Ela olhou para aquele jovem e a câmera pegou bem, filmou esse momento que ela estava, o jovem tinha sido pego e ele estava indo em direção já para a cela. E ela se virou para ele e disse assim: eu te perdoo, porque eu sou uma filha de Deus. Eu te perdoo em nome de Jesus. E eu fiquei impressionada porque os repórteres pegaram o momento que ela falou isso. Aquela mãe chorando e sofrendo pela morte do seu filho. Que força foi essa, queridos? Que força foi essa? Foi a força de uma mulher que tem estado com o Senhor. Jesus perdoa e nós devemos perdoar. Jesus nos dá a chance ao próximo, ao outro, de um novo recomeço. E assim nós podemos dar às pessoas. Eu queria que você ficasse de pé. Você está preparado para uma crise? Ou você teme o dia de amanhã, o dia mau? Não devemos esperar coisas ruins. Mas saiba, as coisas ruins às vezes acontecem, as más notícias às vezes chegam. Mas quando nós andamos com o Senhor, nós estamos preparados para qualquer crise. Porque estamos com a armadura de Deus para suportar o dia mau. E nós precisamos andar mais com o Senhor, igreja. A começar em mim, precisamos gastar mais tempo com o Senhor. Precisamos desejar mais o crescimento, a maturidade, a estatura de varão e de varoa perfeitos. Precisamos perguntar para o Espírito Santo, o que eu ainda tenho que mudar? Que área eu não estou permitindo que tu trabalhes na minha vida? O que está impedindo de eu romper, de eu crescer, de eu entender melhor a tua palavra e não ficar só me alimentando de leite como um bebê? Deus quer edificar a igreja. E a igreja edificada dos 5 ministérios, queridos. Nós precisamos ter os ministérios sendo vistos dentro do corpo. Para a aperfeiçoação, para a edificação da igreja. Eu não sei em que área você se identificou nessa noite. Se Deus está falando e te chamando à responsabilidade de crescer, de amadurecer e desenvolver um dos ministérios para a edificação dessa igreja aqui. Eu não sei se Deus está trabalhando no seu coração e dizendo: filho, deixa eu tratar nessas áreas para que você saia do leite e possa crescer e as pessoas possam ver que você tem andado comigo. Eu não sei, filhos, mas eu sei que Deus falou com alguém. Porque Deus falou comigo. Eu queria te convidar a vir à igreja, vir aqui ao altar. Igreja, você já está. Vir aqui ao altar. Conversar com Deus. Converse, fale: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu me identifiquei nesta área. Por isso eu vim ao altar. Para que tu complete o que eu já recebi através da palavra. Agora complete através da minha entrega, do exercício da minha vontade de te permitir que tu faça algo na minha vida. De te permitir, Senhor, que tu diga para mim, Pai. Deus quer edificar a igreja dele sobre os ministérios. E pessoas aqui serão mestres. Pessoas aqui serão pastores, serão evangelistas, apóstolos. Vamos sair daqui nessa noite ao ponto das pessoas que começarem a ver na nossa vida, nos nossos frutos, que temos estado com Jesus. Confesse ao Senhor, queridos. Fale: Senhor, eu estou cansado dessa vida de só leite, de vir à igreja de vez em quando para me tirar um pouco a culpa,
porque eu quero ter meu nome no céu, então eu estou vindo à igreja porque eu tenho medo do inferno, eu quero garantir meu lugarzinho no céu. Mas, Senhor, me tira dessa religiosidade, Senhor, me ajuda a ver-te, a desfrutar mais de Ti, a aprender mais de Ti. Eu quero ser reconhecido ou ser reconhecida pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus filhos, pelos meus pais, que eu sou alguém que anda com Jesus, que eu sou alguém que tem conhecimento de quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer. O Espírito Santo quer crescer, que nós cresçamos na intimidade com Ele, que a gente prefira Ele do que o Facebook, que a gente prefira Ele do que os text messages, que a gente prefira Ele do que a televisão. O Senhor quer que nós cresçamos, que possamos nos amadurecer como igreja, que nós possamos ensinar os que estão chegando aquilo que nós já aprendemos, porque já passamos da fase, daquela fase. Já estamos indo para outros. Que o Espírito Santo mostre para você qual é a área que você ainda precisa de ser liberto, que ainda te prende e te impede de conhecê-lo mais. Que nossa igreja seja uma igreja santa, para que nós possamos ter autoridade, queridos. Porque a potestade deste lugar é muito grande. E é somente um povo santo vai poder destruir os principados dessa cidade. Somente um povo santo, intrépido, como um leão, vai destronar esse principado desse lugar. Por isso nós vamos nos santificar, nós vamos buscar a face do Rei, nós vamos fechar o nosso quarto na recâmara, estarmos com o Rei na intimidade, para que desça sobre essa igreja a autoridade que Deus quer derramar. Em nome de Jesus. Eu não vou orar por ninguém em particular. Eu só quero que você acredite que você está sozinho com o Senhor. E o Senhor está falando com você. Uma igreja forte é uma igreja que tem os 5 ministérios. E nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para ser quem Ele desenhou, quem Ele pensou, quem Ele sonhou que nós fôssemos. Sem medo. Vamos nos lançar, vamos nos jogar nos braços do Senhor, vamos deixar Ele quebrar o oleiro quebrar o vaso e fazer do jeito que Ele quiser, no formato que Ele quiser, sem medo. Vamos fazer a nossa parte é crescer, a nossa parte é amadurecer, a nossa parte é buscar, porque aqueles que buscarem o Senhor vão ficar insatisfeitos e vão buscar cada vez mais. Quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai buscar o Senhor. E nós vamos ter uma relação com o Senhor que nunca experimentamos antes. Mas as pessoas vão ver que nós temos estado com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, Senhor, que humilhados se dobraram diante de Ti, Pai. Te peço, te clamo, Senhor, que aquilo que eles entenderam com a mente, Senhor, aquilo que fez eles tomarem uma decisão após ouvir e analisar o que foi dito, Senhor, que essa decisão seja a vera, seja pelo custo que custar, Senhor, que eles realmente desejem, e eu também, Senhor, o crescimento. Que nós desejamos, Senhor, o tempo na Tua presença, mais que tudo, Senhor.
nós possamos crescer, Senhor, sair do leite, Senhor, e irmos mais fundo, Senhor, contigo. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalece. Muda, Senhor, nossa forma de viver e de pensar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja glorificado, Senhor. Que a tua presença seja sempre bem-vinda em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos levantar juntos as nossas mãos e dizer graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.